Isso. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Corina Fontanella, diretora da Câmara de Comércio França-Brasil. Eu tenho o prazer de abrir o último evento da nossa Comissão de Bioeconomia e Sustentabilidade do ano. Eu peço desculpa, eu não posso estar presencialmente com vocês. Eu estou viajando a trabalho, mas eu estou com vocês na próxima meia hora remotamente. Bom, esse é nosso último evento de um ano que eu acho que foi muito rico. Eu vou fazer uma breve retrospectiva. É um evento que realmente vem encerrando um ano durante o qual a Câmara se fortaleceu bastante na bandeira da sustentabilidade e frente a seus associados e principalmente com seus associados, né? Porque a Câmara sem seus associados não faz nada. E ali a Comissão de Bioeconomia e Sustentabilidade, que organizou esse evento de hoje, foi quem mais contribuiu graças ao seu crescimento. Saímos no início do ano com dois membros na comissão, que se resumia a seu líder, e hoje já estamos com mais de 30 membros, mais de 30 empresas dentro dessa comissão, e vem se juntando empresa regularmente, então estou muito feliz com esse crescimento. E ganhamos também novos líderes, inclusive o Ciria, a Raquel Busnello. Eu agradeço muito a eles que se juntaram, o Fernando Tabet, e nos ajudaram a enriquecer a agenda e a desenvolver novas pautas também, né, para serem debatidas. A comissão fez 4 eventos esse ano, mas foram mais eventos dentro daquela bandeira da sustentabilidade. Fizemos um fórum de bioeconomia no mês de agosto, com o Dia da Terra, fizemos parceria com duas ONG, o Dia da Terra e a Fundação Amazônia Sustentável, lançamos o projeto da Aliança das Empresas Francesas para a Amazônia Viva, lançamos um curso ESG com a nossa associada, a Esquema Business School, e também a contribuição de alguns de vocês, inclusive a Veolia fez uma apresentação durante o curso. Fizemos alguns workshops, Mural do Clima, que foi o principal. Enfim, a comissão cresceu junto com a bandeira da sustentabilidade. Eu acredito que ano que vem vai ser mais rica ainda, graças a todos vocês. Eu queria agradecer também a nossa anfitriã, a Veolia, por nos receber hoje. A Câmara está em obra, deve voltar daqui a uns 3 meses com o escritório novinho em folha, mas foi uma oportunidade também que se criou aí de fazer um evento de bioeconomia numa das empresas mais relevantes para nós, dentro dessa bandeira de bioeconomia e sustentabilidade. Então, agradeço a Lina, a diretora executiva, que aceitou o convite. E, dito isso, eu vou passar a palavra para o Ciria, que vai apresentar a temática de hoje, nossos palestrantes. Ciria, a palavra é sua. Obrigado, Corina. Não, mas aí bem, porque aí aqui, não precisa abrir o microfone. Tá tudo bem, então, não, vocês estão ouvindo, ótimo. Obrigado, Corina, por essa apresentação, obrigado por estar com a gente, tá? Eu também queria agradecer muito, né, pela oportunidade desse evento na Veolia. Obrigado, Lina. Queria agradecer muito o Jean-Pierre, porque também a ideia de ter um evento também, né, ainda esse ano que a gente possa trabalhar conjuntamente veio dele. Então, obrigado aí pela motivação, e principalmente porque o Jean-Pierre também participa de todos os eventos da comissão, né, com muita, sempre trazendo bons pontos e tudo. Então, também muito feliz nessa colaboração e dessa possibilidade de estar junto com vocês. Eu queria só deixar a palavra para a Lina, para que você possa se apresentar, depois o Jean-Pierre, por favor. A gente não é muita gente, é um evento um pouco íntimo, né, que é ótimo, a gente vai ter mais trocas, então eu queria ter a oportunidade, pelo menos, de rapidamente, Lina se apresentar, Jean-Pierre, as pessoas também rapidamente se situar aqui, falar quem são e que a empresa representa, aí a gente consegue ter um pouquinho mais de interação. Obrigado.
Perfeito. Então, bom, meu nome é Lina del Castillo, eu sou a diretora de sustentabilidade, marketing e comunicação aqui da Veolia no Brasil. Eu, evidentemente, não sou brasileira, mas já tenho um bom tempo morando aqui, então me sinto super brasileira. E eu estou muito feliz de receber vocês aqui, eu achei maravilhoso, assim, essa ideia, acho muito legal que a gente conheça os membros da comissão também, as casas dos membros, e então, assim, eu também não tenho dúvida de entender que essa aqui é a sua casa, até mais, como a Corine falou, para nós o tema de bioeconomia tem tudo a ver com a gente, então a gente se sente feliz, confortável e tudo para receber, além disso, esses temas que são tão relevantes, mas de forma geral, todos os membros associados e a Câmara de forma geral podem considerar, Corine, fica super à vontade, o que vocês precisarem nesse tempo de reforma aqui, estamos super à disposição para o que vocês precisarem, e como o Cyril falou, eu acho que vamos ter uma boa troca, eu acho que aqui é isso, eu acho que é muito legal ter espaços também que seja muito mais de bate-papo, que não seja simplesmente só uma apresentação e tal, mas que a gente consiga trocar e compartilhar, e eu acho que aumentar também um pouco a nossa rede de networking e entender em que estamos todos, que eu acho que esse é bem a intenção aqui da comissão também, entender sinergias, para onde estamos indo, saber o que os outros estão fazendo, é muito legal, porque também isso dá força para o tema que todos nós temos interesse. Então, mais uma vez, muito obrigada, super bem-vindos, e vai ser muito legal que a gente, tomara, receba mais vezes também outros espaços assim. Obrigado. Antes de passar a palavra para o Jean-Pierre, queria agradecer às pessoas que estão online também. É um evento híbrido, a gente não consegue ver quem está atrás aqui, dentro desse formato, mas obrigado pela participação remota, e a gente vai cuidar de pegar algumas questões, caso vocês tiverem também. Tá? Jean-Pierre, por favor, quer se apresentar? Por favor, bom dia para todos. Muito obrigado à Veolia pelo convite, Lina, muito obrigado. Eu sou Jean-Pierre, francês, radicado no Brasil há 30 e poucos anos, apesar do sotaque permanecer. Mas eu estou trabalhando, na parte ambiental, através, da montagem, da criação de projetos socioambientais na Amazônia desde 2019, aproximadamente 5 anos. Nós somos uma empresa que tem como objetivo desenvolver, proteger e desenvolver programas socioambientais que possam gerar riqueza nos lugares onde nós atuamos. Legal. Obrigado, Jean-Pierre. Vou me apresentar também, para quem não me conhece. Então, eu sou o Cyril, tenho a chance de ter essa coliderança da Comissão de Bioeconomia, tá? Junto aqui com a Isabela, que está aí aqui com a gente, que ajudou muito esse ano a desenvolver também todas essas temáticas e em dar assim uma força, uma energia maior dentro da comissão. Tá? Eu represento 2 companhias, a Utopie Brasil, que é uma joint venture entre a Rever, que é uma empresa que eu fundei quase 20 anos atrás, dedicada à agenda de sustentabilidade nas empresas, e a Utopie, que é uma think tank consultoria europeia, com quem temos desenvolvido muitos projetos esses últimos anos. Tá? É isso. Aí, por favor, Pascal, já que está aqui, Beto, você quer se apresentar rapidamente, assim? Sou Pascal, eu tinha aqui no Brasil, eu conheço algumas pessoas aqui. A gente é uma empresa B Corp, uma empresa de tecnologia, B Corp, e a gente acredita muito na tecnologia como uma alavanca da transformação climática. A gente acredita que para conseguir essa transformação, dos desafios maiores das empresas é a coleta, a análise e o rastreamento dos dados, para medir o sucesso, o êxito de uma ação sobre o clima, sobre a biodiversidade. A gente precisa de dados reais. Então, a gente acredita que no sector tecnologia e a tecnologia em geral é uma alavanca super necessária, e espero que a gente ajude-nos. Obrigado, Pascal. Andréa? Eu sou a Andréa Merkel, sou coordenadora de relacionamentos da Câmara de Comércio França-Brasil e também
coordeno e ajudo no Fórum de Bioeconomia da Câmara a organizar. Bastante. Bom, sou Joyce Oliveira, faço parte do time da Lina, sou gerente de projetos de sustentabilidade aqui na Veolia Brasil. Tive a oportunidade, inclusive, de dar a palestra no MBA, né, de sustentabilidade que a Câmara proporcionou. E é um prazer recebê-los aqui também. Pode passar? Bom dia a todos, eu sou Flávio Rijo, eu sou associado à pessoa física da Câmara, mas tenho uma ligação muito grande com essa comissão. É a segunda vez que eu participo e, de fato, dirijo também duas organizações, uma de consultoria RH, que está ligada com isso, porque hoje a gente tem uma tendência, uma valorização muito grande do profissional por esse olhar. A gente percebe nossos clientes e organizações, o interesse por isso. Também dirijo uma empresa de integração de energia solar. Então, está tudo ligado com a otimização e a preocupação do meio ambiente. É por isso que eu me interessei bastante por essa comissão. Bom, eu sou a Karen, eu sou jornalista, né, da ABAN, que é a assessoria de imprensa da Câmara, e estou sempre nos eventos da Câmara, muitos de vocês já me viram, estou acompanhando, a gente escreve, a gente faz a cobertura, e no caso da Comissão de Bioeconomia também, né, estou o ano inteiro acompanhando vocês, estou especialista, e é isso, acompanhando mais esse evento também. Agradecimento especial também, viu? Para você também, Rosângela. Sou Rosângela, eu sou assistente da Corine na Câmara e cuido das comissões, né? Faço essa organização, o agendamento dos eventos de todas as comissões da Câmara. E é um prazer estar aqui na Veolia. Muito bom sair do nosso ambiente e conhecer a Casa dos Associados. Muito obrigada. Obrigado. Ok, tá bom. Pelo chat, alguém queria se apresentar? Não? Não, então vamos seguir aqui. O que a gente tem previsto aqui para... Vou sair aqui. Pronto, isso a gente já falou. Bom, objetivo da nossa reunião e sessão de hoje, né? A gente tem falado muito ao longo do ano do tema de biodiversidade, do tema, né, de mudanças climáticas, mas a gente fala muitas vezes deles como se fossem temas desconectos, né? E é claro que uma visão desconecta não permite de mensurar a importância da necessidade que temos de avançar em ambas as temáticas e de poder encontrar caminho de soluções que integram essas duas dimensões. Então, a gente queria hoje, além de mostrar, né, alguns frameworks, e vou passar rapidamente, realmente, para não ser muito teórico, mas principalmente a gente queria levar vocês para um âmbito de projetos, tá? E aí ver um pouco na prática o que significa ter projetos desenvolvidos, implantados, né, que tenha essa capacidade de conversar com mudanças climáticas, com biodiversidade e com mudanças e biodiversidade, tá? É isso o objetivo. Lina vai apresentar, né, parte desses projetos, né, que a Veolia tem desenvolvido ao longo dos anos, e o Jean-Pierre também, né, como ele disse, desde 2009 já tem uns projetos muito interessantes, né, um embasamento muito interessante. É isso que a gente queria discutir com vocês hoje. Para questões, por favor, olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Para questões, a gente gostaria muito de não esperar o final, então aqui na agenda tem 10 minutos de buffer para isso, mas, gente, ficamos super à vontade, nos parem, façam as perguntas, vai ser um prazer, né, responder a vocês. E quem estiver online também, vamos monitorar o chat e poder responder a todas as perguntas que vocês vão ter, ok? Vou então falar rapidamente sobre frameworks, tá? Porque é interessante para posicionar um pouco essas questões. Bom, como eu falei, faço parte da Utopia, não vou repetir, tá? Vou direto para alguns pontos que acho interessante de mostrar para vocês, até para posicionar, né,
essa questão desse efeito de integração e de estruturação dos trabalhos e das pautas globais, nacionais, dentro do mundo das empresas sobre clima e sobre biodiversidade, tá? Quando a gente pensa nessas duas dimensões, sempre a gente olha para os parâmetros que permitem de organizar e estruturar uma agenda, né? Ela sendo internacional ou de uma empresa, e também para metas, porque como temos uma situação na qual a gente precisa ter uma ação, diria, de reparação, né? Para poder voltar a dentro de clima, né? Uma temperatura que seja aceitável, e aí os acordos de Paris, né, que são um marco absolutamente fundamental, definem, né, que a ideia, quando foi discutido 9 anos atrás, era de manter o clima dentro de uma elevação de temperatura de 1,5 ou no máximo 2, tá? A gente sabe que não é exatamente o caminho que seguimos, então as metas são essenciais, as metas dão a dinâmica toda para poder avançar, obter resultados e reverter situações que são situações críticas. Isso acontece também dentro do mundo da biodiversidade, tá? Quando a gente fala de metas, quando a gente fala de acordos estruturantes, a gente tem Paris para clima e a gente tem o Marco Global de Biodiversidade, Caminho Montreal, né? Quando a gente fala de biodiversidade, a gente vai mostrar isso. São as duas referências, tá? Se a gente pensa na responsabilidade de cada país, tá? Se a gente pensa clima, então tem as convenções da ONU, também tem hoje, e já é um framework, que é o TCFD, né? Que é um framework absolutamente fundamental para gerenciar e reportar sobre clima. Quando a gente olha para o mundo, né, global, a gente tem as NDCs, que são os compromissos nacionais estabelecidos para todos os países. E vocês talvez acompanharam nas vésperas da COP de Baku, que se acabou poucos dias atrás, o Brasil fez a sua proposta de renovação das suas novas NDCs, tá? Colocando assim um novo rumo. Do lado da biodiversidade também, né, tem umas convenções, tem sistemas de mensuração dentro de um contexto ambiental e econômico, que é o UNSEEA, né? E que vai ser provavelmente muito rapidamente complementado pelo que seria, né, o framework muito gêmeo do TCFD, que é o TNFD, e a gente vai falar disso daqui a pouco. E também, do ponto de vista nacional, quando a gente fala de biodiversidade, a gente tem, né, isso está hoje em preparação no Brasil, mas os planos de estratégia nacional para a biodiversidade. Aí teve a COP de Cali, né, 15 a 3 semanas atrás, né, e sobre 120 países, mais ou menos, que participaram, vamos dizer que 20% tinha um plano de biodiversidade pronto, mas sabemos que até a COP de Belém, esse número vai crescer muito, porque a COP de Belém vai estar dentro de um ambiente amazônico, né, onde tem uma integração natural da biodiversidade e do clima, tá bom? Então, é isso, e no nível das empresas, tem metas, tem definições, tem mensuração. Então, isso é para mostrar que são estruturações similares que estão sendo criadas e desenvolvidas para clima e para biodiversidade. Rapidamente, o Marco Global, para vocês entenderem, né? Falei, bom, é o equivalente de Paris para a biodiversidade, né? Então é importante entender que essa discussão na COP de Montreal, né, que foi a COP anterior à COP de Cali, que acabou agora, né, criou os elementos que a gente chama do GBF, né, que é o Global Biodiversity Fund, que são os elementos fundadores para a biodiversidade aqui. Tá? Então, tem uma meta, que é a meta 15, para negócios, que é absolutamente fundamental para as empresas, que consiste, né, entre demais pontos, mas queria pelo menos destacar, monitorar, avaliar, divulgar regularmente, de forma transparente, seus riscos, dependências e impactos sobre a biodiversidade. Dependências é algo que a gente não costuma tratar quando a gente fala de clima, mas a gente fala muito de dependências em biodiversidade, porque pouquíssimos negócios que existem não dependem de ativos que são ativos da biodiversidade. Então, para vocês entenderem rapidamente, né, você pegar um grande varejista,
um grande varejista existe porque tem, né, agropecuária, porque tem uma produção agrícola, porque tem todo um sistema agroalimentício atrás. Para cada uma construtora existe porque tem areia que vai entrar no cimento. A areia vem do mundo da biodiversidade, porque tem água. Porque vocês conhecem, tem pouquíssimas empresas que não têm a temática da água, né, dentro do seu ativo e necessidade de transformação. Então, isso é fundamental, mas apenas dá os objetivos. O que a gente precisa, né, são desses frameworks para poder fazer duas coisas. Primeiro, estabelecer essas metas, que aí mais no âmbito do SBTN, que é um framework que existe, que é um pouco o irmão do SBTI, que pode ser muito útil para fixar metas de biodiversidade, e o TNFD, né, que é também o framework principal hoje de gestão e reporting. Só um foco rápido do TNFD, para dizer que ele também é estruturado em 4 blocos: governança, estratégia, gestão de riscos e impactos e parâmetros e metas, tá? Quando a gente olhou a meta 15, tá, do acordo fixado em Montreal, a ideia era simples, era poder garantir que as empresas sigam como um framework dessa natureza para ter essa capacidade de responder, tá? É isso que faz, e também o TNFD traz uma dimensão maior através de uma ferramenta que se chama LEAP, né, que permite também de trabalhar como primeiros passos sobre a localização, né, da interferência com a natureza, onde tem esses cruzamentos, tá? As estimações, as avaliações e, finalmente, preparar a companhia. Então, são pontos importantes para dizer, não é um caminho sem nenhuma referência. Hoje, existem esses padrões, existem esses frameworks e tem como caminhar bastante até o que a gente vai conversar daqui a pouco, que é o âmbito dos projetos, tá? Os projetos nascem porque atrás também tem uma estruturação, tem uma visão, tem uma inteligência, tá? E o fato de ter um projeto mensurado vai alimentar toda essa dinâmica de gestão das mudanças climáticas e da biodiversidade. É só isso que queria passar para vocês, tá? Para garantir que a gente tenha pelo menos uns elementos também de referência do momento onde é muito solicitado. Muita gente ouviu falar do IFRS, né, que é essa nova normativa brasileira para as empresas que estão na CVM. Tá? A IFRS tem o caderno S1, S2 que trata de clima, provavelmente o S3 vai tratar de biodiversidade e vai ser organizado desta forma. Então, é um assunto que está crescendo de forma exponencial hoje nas companhias. Tá? É isso aí. Obrigado. Algumas perguntas sobre isso? Vamos esperar a Lina aqui. Queria só ver se vocês têm alguns pontos, comentários, coisas que vocês queriam compartilhar? Não? Por enquanto, não. Ok. Eu acho que é legal comentar, Cyril, que a COP16, né, de biodiversidade também aconteceu faz pouco tempo. Sim. E por mais que a gente não teve tantos avanços assim quanto a gente gostaria, a participação das empresas foi muito, né, mais relevante. Então, a gente vê que as empresas estão se engajando cada vez mais com a parte de biodiversidade. E a gente vê que as empresas têm essa força de pressionar, né? Existe o Business for Nature, que eu não sei também, né, se todo mundo conhece, mas essa associação das empresas que se unem para pressionar os setores, pressionar os governos para que elas implementem, né, conjuntamente essas metas, consigam fazer essa mensuração de impacto. Então, é interessante ver como as empresas, por mais que às vezes, né, a gente espera que o governo imponha as regras, mesmo quando ele não impõe, as empresas conseguem se articular, né, de forma coletiva para andar juntas e avançar. Então, eu acho que é legal relembrar desse movimento, né, que acabou acontecendo, enfim, que está acontecendo cada vez mais e está se fortalecendo. Perfeito. Lina, vou parar de compartilhar para você ter a oportunidade de compartilhar aqui a sua apresentação. Aqui eu acho que é assim, né? Como que é Chrome Tab, acho que aqui funciona melhor assim. Na teoria. Estão vendo a minha tela agora? Sim, está aqui. Sim? Está ótimo. Perfeito. Eu até queria convidar a Joyce para que fique aqui do meu lado, aproveitando que estamos aqui.
A Joyce, para os que chegaram um pouquinho depois, é a gerente de projetos de sustentabilidade aqui da Veolia Brasil, então trabalha comigo. Então, como aqui a gente está fazendo um bate-papo, a gente vai fazer um pouco a apresentação meio que juntas, né? Eu não falei muito do quem é a Veolia, para quem não conhece, então vou simplesmente passar uma slide rapidinho e por que a gente falou que todo esse tema faz tanto sentido para a gente, né? Porque realmente faz parte do core do nosso negócio. É bem isso. Então, nós falamos de que a transformação ecológica é o nosso propósito e é uma realidade. Por quê? Porque o nosso business é o business de soluções ambientais integradas. O que isso quer dizer? A gente tem soluções nos ramos de água, resíduos e energia, principalmente para 2 cenários específicos. Eu gosto de chamar cenários, porque onde que ocorrem, onde que a gente coloca essas soluções, tanto nas indústrias, assim como nas cidades. Então, nossos clientes são basicamente as municipalidades e são também as indústrias, onde nós ajudamos a fazer tudo o que tem a ver com os processos de gestão desse tipo de recursos, como são a água, a energia e também a gestão dos resíduos. E aqui isso é muito importante, por quê? Porque nós somos, e só para clarificar um pouco o que fazemos exatamente, a gente está focado especificamente na operação. Então, nós não somos uma consultoria, mesmo que muitos dos nossos projetos envolvem ter um papel um pouco consultivo, porque os projetos têm muito a ver com construir a melhor solução para o melhor tipo de cliente. Realmente, a gente faz a operação. Então, quer dizer que, por exemplo, eu vou ter uma equipe de trabalho dentro da fábrica de, por exemplo, uma Braskem ou uma PepsiCo, que são clientes que eu consigo mencionar daqui do Brasil, que eles vão ser as pessoas encarregadas de fazer a gestão e a operação dos processos relacionados à água ou à energia, porque todo mundo sabe, como o Cyril falou, por exemplo, que para processos produtivos a gente precisa tudo isso aqui. Então, basicamente, falamos para os nossos clientes, vocês fiquem focados em fazer o melhor pão, as melhores batatas do mundo, que a gente vai ajudar a que todos os recursos que estejam envolvidos no processo produtivo sejam gerenciados da melhor forma e sejam operados da melhor forma. E com as cidades a gente faz coisa muito parecida, mas com temas como água, e aí a gente está falando basicamente de todos os processos de saneamento, a gente está falando também de tudo que tem a ver com coleta, tratamento, destinação final de resíduos. Isso um pouco para colocar, porque eu sei que às vezes não é fácil tangibilizar o que a gente faz. E aí um pouco de números, nossa empresa é francesa, tem mais de 170 anos de história e começou principalmente no ramo de saneamento. Então, a Veolia é a principal empresa e a mais antiga do mundo para fazer tudo que tem a ver com a gestão de água potável e gestão de esgoto. E, bom, ali, hoje a gente já está em mais de 58 países, somos uma rede bastante grande com um pensamento e cada vez revisitando e refocando os nossos negócios justamente para conseguir esse propósito da transformação ecológica. Então, nosso portfólio de serviços ele vai mudando um pouco segundo o que vai sendo necessário. E aí, justamente, eu quero começar um pouco a conversar com vocês sobre o que a gente faz e um pouco sobre o tema prático de clima, biodiversidade e qual que é a nossa proposta para isso. E aqui eu vou tentar ir um pouco do mais global para alguns temas um pouco mais particulares. E depois a gente vai mencionar 2 cases específicos que a gente quer compartilhar com vocês que estão aqui no Brasil, que eu acho que é interessante ver coisas mais pontuais. E eu acredito que o primeiro, em termos de ação relacionada à biodiversidade e a clima, tem a ver com o nosso programa estratégico. E como eu falei, o core do nosso negócio já é o tema ambiental, mas ali, começando o planejamento estratégico, que é o Green Up, parte do mais relevante que a gente foi como focamos as nossas atividades e as soluções nos fatores que contribuem à degradação dos ambientes naturais. Então, tem 5 fatores que são mencionados. Para construir o nosso planejamento estratégico, a Veolia avaliou cada um desses e entendimos onde as nossas soluções têm maior potencial de impacto. E aí escolhemos 3 desses fatores e hoje, basicamente, todo o nosso portfólio de serviços e atividades está sendo priorizado e focado nesses 3 segmentos. Isso, na vida real, o que quer dizer? Quer dizer que investimentos, CAPEX, vendas, P&D, tudo isso está focado nesses 3 em como que a gente gera impacto e valor para criar soluções que ajudem e que contribuam a parar a degradação desses entornos naturais. E aí a gente fala basicamente
dos fatores de mudanças climáticas, então como que a gente contribui com o tema de mudanças climáticas na poluição de água, ar e solo, e no tema de sobreexplotação dos recursos naturais. Então, hoje, a nossa atuação está focada em gerar impacto em 3 frentes. Isso se traduz nas frentes de descarbonização, despoluição e regeneração de recursos. Como eu falei, isso para nós é muito importante porque gera realmente uma rota para seguir, né? O portfólio de serviços pode ser muito amplo, tem muitos projetos, muitas coisas para fazer, mas na verdade nós temos escolhido esses 3, nossos investimentos, esforços estão indo para lá, porque entendemos que é ali onde a gente consegue contribuir muito mais para o clima e, como o Cirilo falou, está conectado com tudo que tem a ver com proteção da natureza e com proteção dos entornos naturais. É muito importante dizer que, claro, isso aqui faz parte do nosso business, então quer dizer também que a gente faz parte de pensar o nosso modelo de negócio e como que a gente vende isso. E aí eu acredito que, assim, mesmo que a gente sabe que uma urgência não quer dizer que vender esse tipo de serviços é fácil. Então, também, eu acho que parte do que a gente faz aqui, muito, é pensar e entender como essas soluções, a gente constrói modelos de negócio que elas gerem impactos positivos diferentes aos que são naturalmente o impacto positivo que vamos gerar no meio ambiente, né? Então, porque eu preciso que uma indústria realmente compre esse serviço. Como que eu faço? Então, isso quer dizer, eu tenho que pensar que a gestão dos resíduos dele tem que trazer, de alguma forma, competitividade, tem que trazer, de alguma forma, ou redução de custo, ou geração de receita, ou melhoria na eficiência do processo. Então, muito do nosso foco está ali, porque senão a gente também não vai conseguir colocar esses negócios na prática, né? Então, como falamos, a gente tem metas também de negócio, então a gente precisa vender isso, mas a gente precisa trazer. Então, a gente pensa bastante em como essas soluções podem ser pensadas para gerar valor efetivamente para as cidades, para essas indústrias, além do resultado natural que a gente quer, que é esse impacto na transformação ecológica. E ali eu trouxe até do lado de cada uma das linhas, não está ali, está ali. Vocês podem ver alguns dos serviços que a gente tem para até tangibilizar, como eu falei, né? Então a gente fala de valorização energética, como através dos resíduos eu consigo gerar energia, a gente fala de eficiência energética, em termos de despoluição, a gente fala, e nós estamos bastante presentes na gestão de resíduos de saúde, na gestão de resíduos perigosos industriais, nos tratamentos de efluentes e de esgotos, que são potencialmente poluentes também. Quando falamos de regenerar, obviamente, tudo que tem a ver com economia circular, é que eu trouxe muito das soluções que estão aqui no Brasil, porque em outras geografias, as soluções vão ser outras. Por exemplo, na despoluição, a Veolia está trabalhando muito forte no tema de PFAS, né, dos contaminantes na água, que hoje ainda não é uma realidade urgente, que a gente não está na agenda no Brasil dentro das prioridades, que a gente sabe que é importante, mas o Brasil está mais na agenda de universalização do serviço de esgoto, do serviço de água, mas isso já está acontecendo em outros lugares. Então, a gente pensa também muito no contexto local, o que é prioridade, como eu falei, o que a gente consegue, de fato, pôr na prática. Então, por exemplo, quando a gente fala de economia circular num país que tem 4% de taxa de recicláveis, como é o Brasil, onde falamos de um país onde ainda o 49% dos municípios tem ainda lixões, não aterros sanitários, a gente fala de soluções diferentes. Ali a gente fala muito de coleta, de ampliar a coleta, ali a gente fala de ampliar a triagem de resíduos. Ainda não estamos falando de grandes tecnologias para a transformação dos resíduos, mas estamos falando de como que eu consigo, pelo menos, aumentar esses fluxos de materiais recicláveis para que essa taxa consiga subir um pouco mais. Então, dessa forma, a gente consegue ir tangibilizando também umas ações propositivas que são nosso business para os demais, mas também uma coisa muito importante que isso tem metas específicas, né? E aí eu coloquei também para vocês conseguirem olhar cada uma dessas linhas globalmente. Nosso planejamento estratégico vai até 2027, então a gente tem medições específicas, a gente tem uma meta de quantas toneladas, que no caso são 10 milhões de toneladas de resíduos perigosos, por exemplo, que a gente espera tratar anualmente quando estejamos em 2027. A gente tem
18 milhões de toneladas de carbono evitadas para os nossos clientes, aí não só para a gente, porque ali a gente tem dois cenários, né? O que eu faço comigo e com as minhas operações e o que eu faço com os meus clientes. Então, muito importante também isso, a gente colocar uma meta para conseguir chegar até lá e que essa meta seja ambiciosa de fato, né? Então, um pouco essa é a primeira parte. E a segunda parte, como eu falei, tem a ver com o que a gente faz por dentro, porque a gente ajuda as cidades, a gente ajuda as indústrias, e isso faz parte dos nossos objetivos, mas também como fazemos nós mesmos, e a gente entende que ali tem que ter algumas ações que são relacionadas também à mitigação e que estão relacionadas a entender os impactos que as nossas próprias atividades podem ter. E ali a gente tem o que é o desempenho multifacetado. Joyce, você quer comentar um pouquinho? Ela é a nossa Purpose Officer, que é a responsável ali do desempenho multifacetado. Então a Veolia ela tem essa metodologia de apresentar os resultados e todos os KPIs, né, orientados pelos temas de interesse, que são esses cinco dimensões, né, que a gente tem aí o planeta, a comunidade, claro, né, os fornecedores, os acionistas e os clientes. E aí, dentro do que tange aí o planeta, a gente tem a nossa apresentação de resultados, né, de performance ambiental. E a biodiversidade, ela também está colocada ali como um item importante para a apresentação de resultados da Veolia como um todo, né? Então, hoje a gente tem algumas identificação de sites sensíveis dentro da Veolia como um todo. A gente trouxe os números daqui a pouco, vamos mostrar para vocês, que é basicamente onde as nossas operações têm uma relação muito direta com a biodiversidade local, com potencial de impacto, né? Ou que ali realmente a gente precise trazer um benefício para o local, ou preservando ou melhorando o nosso entorno. E aí tem toda uma ferramenta também orientada pelo TNFD, também que a gente, enfim, segue os melhores guides para que a gente possa mapeá-los e ter planejamentos para atingir melhores performances de impacto ali na nossa comunidade, né, nas nossas operações. Então, só para também vocês entenderem, por exemplo, quais que são o tipo de sites que a gente tem. A gente tem centros de gerenciamento de resíduos, onde, por exemplo, no Brasil a gente tem bastantes, onde o aterro ainda é uma solução viável e muito forte. Em outras regiões já é menos, mas também e outro tipo de tecnologias. A gente tem estações de tratamento e potabilização de água, a gente tem estações de tratamento de efluentes. Então, esses são o tipo de sites que a gente tem. Quando a gente fala nossos sites, nossa operação, nós não produzimos nada, mas é esse tipo de sites que a gente tem. E depois a gente vai ter uma presença em sites dos nossos clientes, como eu falei, na fábrica da PepsiCo de Itu, na fábrica da Braskem de Alagoas. Ali a gente vai estar dentro com uma equipe ajudando a operar. Essa é um pouco a forma. É interessante só falar desse slide, que, claro, a gente tem essa gestão, exato, a gente tem a gestão muito vinculada às nossas operações, que são realmente operações robustas, né, com um impacto bem significativo. Porém, a gente leva essas discussões para os nossos clientes também, né? Então, sempre é uma construção a 4 mãos as nossas soluções. A gente consegue levar todas essas metodologias para a mesa, tanto né, a gente sempre está conversando ali com o time de sustentabilidade das indústrias, para ver como que as nossas atividades e a nossa expertise também pode conversar com os KPIs deles para que isso seja compartilhado, né? Os ganhos e enfim, todo o nosso know-how possa também conversar com o propósito do cliente. Então, aqui é para as nossas operações, mas a gente compartilha com os clientes também. E aí, tem um ponto, a gente desenvolveu uma ferramenta específica para fazer todo o monitoramento, porque quem não faz monitoramento e quem não entende a sua situação, depois é muito difícil fazer planos de ação. Então, em termos de biodiversidade especificamente, como a Joyce explicou, a gente tem um KPI específico no que tange ao stakeholder que a gente entende como planeta. A gente entende o planeta como um dos nossos stakeholders. E aí, a gente, enfim, após fazer todo o tema de avaliar e de olhar, a gente, nossa estratégia, a gente descobriu que a gente deveria identificar o que a gente chama de sites sensíveis, ou sensitive sites, que basicamente cumprem 2 critérios. O primeiro é que eles estejam ubicados num local onde tem características de biodiversidade ou ecossistemas têm características específicas, então, presença de bastantes espécies, riqueza na biodiversidade ou até ameaças grandes à biodiversidade.
Esse é um ponto. E o segundo ponto, onde obviamente os nossos impactos podem ser grandes, porque vem seja a gente, alguma das nossas atividades tem algum impacto grande no ambiente, ou a gente tem a gente pega algum recurso importante desse ecossistema. Então, por exemplo, para uma planta de tratamento de água, a gente vai precisar fazer captação de um corpo hídrico. Então, ali a gente tem um impacto muito grande na biodiversidade no entorno do local. Então, ali a gente vai precisar fazer umas ações um pouco mais robustas. Então, para ter um impacto maior e, ter uns quick wins, como a gente fala também, a gente escolheu, fez esses critérios para identificar o que a gente chama de sites sensíveis. Até 2023, a gente tinha 124 sites sensíveis no mundo todo, que isso são mais de 16 mil hectares, para vocês terem uma ideia. E a gente designou um grupo de pessoas que estão focados especificamente em fazer tanto o monitoramento quanto o controle da biodiversidade e dos planos de ação desses sites. São 40 pessoas no mundo todo. E aí, até 2023, a gente tinha a meta de chegar a 85% da implementação desses planos de ação. A gente conseguiu chegar a 85%, quer dizer, a gente conseguiu subir um pouco mais. E em dois dos pontos críticos, como é o tema de pesticidas e o tema de ter implementado os modelos de gestão ecológica de fato, a gente conseguiu sobrepassar a meta de 50% em todos esses sites, o qual é muito bom. Mas o que tem isso, né? A empresa cresce, então é uma meta viva. Então, começa 2024, a Veolia faz uma aquisição muito grande de uma outra empresa, ganha um número de sites muito grandes, e a nossa meta e nosso status desce para 56. Por quê? Porque a gente ganha muitos sites novos, onde inclusive o número de sites sensíveis ele vai para 163, e a gente tem que um pouco começar de novo. Então, daqui até 2024, globalmente, a gente tem que atingir 85%. Mas, como eu falei, é uma meta viva. Nosso negócio cresce muito baseado em M&A, em aquisições. Então, ali a gente sempre tem esse tema de voltar e começar um pouco de novo desde algumas coisas, ou a gente tem sites novos também, então ali tem que ser um monitoramento e um tema constante ali em movimentação. Uma curiosidade, por favor, Lina. Claro. Desses sites sensíveis, tem alguns no Brasil ou na região América do Sul? Sim, vamos falar agora disso, mas a gente tem 4 sites sensíveis no Brasil. Por exemplo, na Colômbia tem 11, tem muitos mais, então, porque também tem muitos mais sites em geral lá, né? Mas a América Latina tem bastante sites sensíveis. E aí eu queria só, e até eu não vou entrar nesses detalhes muito, porque tem muito a ver com o que o Cirilo estava mencionando, mas quão importante ter um framework corporativo para isso, porque dá uma robustez importante, né? A gente recebe muitas dessas coisas desde o nosso corporativo, mas no final, assim, é aqui no local que a gente precisa implementar e que a gente precisa adaptar isso às realidades locais. Eu só vou destacar 2 coisas, porque eu acredito que as outras vocês entendem, ter compromissos, fazer os relatórios, medir a performance, e isso são coisas, e tudo com modelos internacionais que tenham não só a credibilidade, mas que tenha a rigorosidade, para realmente fazer da forma certa. Mas eu quero mencionar 2 que eu acho que são muito importantes e que para nós são recentes, entre aspas, mas que ajudam muito na implementação real. E o primeiro em termos de governança. Esse KPI que vocês olharam de biodiversidade é um KPI que está inserido dentro dos bônus de mais de 16 mil gerentes no nível mundial. Por que é importante? Porque o gerente é quem no local vai decidir para que dar prioridade, onde colocar um investimento, o que ele faz. Então, quando a gente vai ver a remuneração variável de todos esses gerentes, de todos os gerentes que a gente tem aqui, por exemplo, desde o nível de gerência, nos diretores, o nosso CEO, todos temos uma porção do nosso salário variável que depende de conseguir ou atingir as metas de biodiversidade. E isso é muito importante, porque isso ajuda a ter um incentivo e a, de fato, conseguir que as coisas sejam feitas no território. E é uma coisa muito diferente, que não acontece muito nas empresas. E não é tão comum, né? Não é muito comum. Não é tão comum. Não é muito comum. Não é muito comum, é verdade. Então, a Veolia conseguiu isso, e isso é uma coisa muito legal. Não é só aqui, é no mundo todo, como eu falei. E o último tem a ver com o que a Joyce falava, e em termos de modelos de negócio, quanto a biodiversidade consegue trazer diferenciais e conseguir impactar os modelos de negócio.
No nosso caso, a gente já está falando muito de soluções baseadas na natureza, dentro do portfólio de serviços, então, pantanos artificiais, né? Pântanos artificiais. Não sei se é a palavra, mas isso nos sites de alguns dos nossos clientes ou nos nossos próprios sites, quando a gente tem que fazer captação de água, planejamentos específicos para cuidar as redes hidrográficas onde a gente tem que fazer captação. Então, a gente já está desenvolvendo uma série de soluções baseadas na natureza para pensar como essas soluções ajudam e a gente consegue melhorar a proposta de valor do nosso business. E, por outro lado, o que a Joyce falou, como que nos sites dos nossos clientes, onde, na teoria, nós não somos responsáveis do tema de biodiversidade, porque, gente, eu vou lá operar uma caldeira, sei lá, mas somos o parceiro de sustentabilidade do cliente. Então, como que eu consigo entender essas metas? Se eu consigo ajudar ele de uma ou de outra forma, a gente consegue também trazer o olhar de biodiversidade para a proposta que a gente faz, ou para o tema, ou para medir, inclusive, como uma medição de performance. Então, eu acredito que esses dois são pontos um pouco diferenciais, mais interessantes para entender não só os desafios da biodiversidade, mas também as oportunidades que ela pode trazer. Só para alinhar, as oportunidades que tem nos clientes, eles também são incluídas nas metas que a Veolia tem? Você falou até agora. Inclui também os ganhos corridos nos clientes? Não, os ganhos dos clientes não estão incluídos na nossa meta, porque a gente entende que o primeiro é justamente a mitigação e o controle. Então, por agora, o KPI que a gente mede são os nossos planos de ação nos nossos sites. Então, hoje não são incluídos. Mas a gente tem outro tipo de KPIs, onde, por exemplo, a gente tem inovação. E inovação quer dizer como que eu levo isso para o meu cliente. E aí, cada país vai escolhendo quais desses, o que eu vou medir em soluções inovadoras que eu apresento. Tem um potencial de que essas soluções baseadas na natureza entrem nesse KPI. Hoje ainda não porque são coisas que estão começando a acontecer, mas nossa medição e o nosso bônus hoje está mais na mitigação e controle das nossas próprias operações. No que tange biodiversidade, no que tange clima, a gente já tem um compromisso com os clientes que entra, sim, no nosso, que é o escopo 4. Então, todas as nossas soluções, a gente chama de escopo 4, que é o que a gente consegue evitar de emissões para os nossos clientes. Então, isso já está na roda multifacetada, numa outra dimensão, que é para clientes. Então, os bônus também são atrelados ao quanto todas as nossas soluções que a gente põe para os clientes, a partir de agora, elas precisam ser avaliadas sobre a ótica de redução de emissões. Então, uma vez que a gente está falando de clima e biodiversidade, no tema clima, já está associado, sim, aos ganhos aos clientes. Então, isso um pouco ao framework corporativo. E a gente quer apresentar um pouquinho de como que isso se faz em alguns pontos específicos aqui no Brasil. Primeiro que a gente quer comentar com você é o tema dos ecoparques. Como eu falei, devido ao contexto brasileiro, a gente aqui ainda tem bastante aterro sanitário. Então, o que nós chamamos de ecoparque será o que antigamente era puramente um aterro sanitário. A gente vem trabalhando mais ou menos 5 anos na transformação desses sites, que eram puramente aterro sanitário, com toda a engenharia, com tudo o tema para controlar os impactos, mas eram única e exclusivamente um aterro sanitário, que é uma destinação ambientalmente correta para os resíduos, mas que a gente sabe que tem muitas oportunidades atrás disso. Então, a gente vem trabalhando na transformação para que esses locais sejam ecoparques. Geralmente, a maioria dos aterros sanitários, eles têm uma tendência a ser sites sensíveis. Por quê? Porque você tem um impacto, você tem que controlar uma série de coisas ali para a biodiversidade, né? Então, hoje, a gente quer comentar um pouquinho dessa transformação para vocês, porque o tema de biodiversidade acaba sendo um tema muito relevante nessa transformação de aterro sanitário para ecoparque. Eu vou passar um videozinho rápido, se eu consigo encontrar o mouse. Aqui. O que vem à sua mente quando falamos de água, energia e resíduos? Nós vemos oportunidades. A possibilidade de economizar e regenerar recursos, de despoluir resíduos e o meio ambiente, de descarbonizar e gerar energia limpa. Uma chance de reescrever nossa história com o planeta.
Nos nossos ecoparques, oferecemos soluções ambientais integradas para o desenvolvimento de cidades e indústrias, com foco na transformação ecológica. Usamos tecnologias avançadas para gerar energia renovável, valorizar resíduos e tratar efluentes. Desenvolvemos projetos voltados para a preservação e regeneração da biodiversidade local e iniciativas de educação ambiental para as comunidades. Os ecoparques da Veolia não são apenas espaços de transformação, mas também de proteção de recursos. Esta é a nossa forma de criar uma economia mais circular, colocando em prática o que acreditamos. Bom, a gente queria passar esse vídeo porque eu não sei quantos de vocês têm visitado um aterro sanitário alguma vez na sua vida. Mas provavelmente a gente sabe que a imagem que as pessoas têm de um aterro sanitário geralmente se confunde com o imaginário que a gente tem como lixão. Tranquilo. Faz parte do que a gente combate no dia a dia, mas é isso. Até super bem-vindos quando quiserem, a gente organiza. Temos um aqui em Guarulhos. É realmente uma coisa, assim, muito legal, porque a gente consegue ver alguns diferenciais do que é e qual que é a diferença entre aterro sanitário e agora a gente que tem ecoparques também é bem interessante. Mas, especialmente por isso, a gente queria trazer o vídeo, porque... Agora não está andando, acho. Porque achamos que é importante ter essa... Opa! O que vem? Não sei como trocar de slide, ok. Dessa linha de projetos, então, os ecoparques são projetos que já dão uma resposta a esses sites sensíveis que você mencionou. É uma forma de trabalhar dentro de um contexto específico de aterro sanitário para dar um up, assim, nos indicadores. Com certeza, isso. Com certeza. Tem a ver bastante com isso, porque, basicamente, os ecoparques, eles vêm com esse olhar de desempenho multifacetado. Então, como que dentro desse local que eu estou, eu consigo pensar no tema social, eu consigo pensar no tema de educação ambiental, de impacto nas comunidades vizinhas, como eu consigo pensar nos temas de biodiversidade e de regeneração da flora e fauna, como que eu consigo trazer soluções diferentes para os meus clientes, que não seja um aterro, mas que seja tipo no conceito de one-stop shop, onde eu consiga ter várias soluções cada vez, onde eu consiga autossustentabilidade e onde eu consiga circularidade dentro do mesmo funcionamento, né? Até para diminuir o impacto em termos de consumo de recursos também. E aqui é um pouco isso. A gente tem hoje no Brasil, a foto do Brasil, a gente tem 7 ecoparques, de forma geral, que estão situados tanto no estado de São Paulo quanto no estado de Santa Catarina. Desses 7, 4 são entendidos como sites sensíveis. A gente tem alguns outros que estão mais em locais um pouco industriais, que não cumprem com os critérios que a gente tinha mencionado, mas a gente tenta levar quase que os mesmos parâmetros para todos no final, só que em termos desse monitoramento global, 4 entram no monitoramento global, os outros a gente tenta do mesmo jeito ter o mesmo padrão, né? E a gente tem um site voluntário adicional, que não é ecoparque, que é outro case que a gente vai comentar para vocês, que a gente fala de voluntário porque também não entra, mas que a gente entende que é importante a gente reportar também para Paris, porque tem uns critérios de sensibilidade. Hoje, em termos desses sites, a gente está com avanços de 80% na implementação dos planos de ação, e a gente tem uma projeção para fechar esse ano no 86%. Então, quer dizer, a gente já está bem na frente da meta, o qual é muito importante, mas a gente vai ter que, enfim, seguir, como falamos, né? A gente vai entrando em novos sites, vão fazendo, e aí a gente vai avançando. Joyce, se você quer comentar alguma coisa aqui? Aí seria interessante, então, só porque a gente tem falado de plano, né? A gente falou do mapeamento, de alguns critérios. Aqui a gente quis trazer 2 exemplos de algumas coisas que entram dentro desses critérios de biodiversidade, dentro desses planos de ação, porque ali tem muita coisa, né? Desde o mapeamento de flora e fauna, monitoramento de flora e fauna local, preservação de uma quantidade de hectares para dedicar especificamente, como eu falei, de conservação,
mas o tema de espécies, enfim, então aí, Joyce, pode comentar para vocês entenderem melhor o que é. Principalmente aqui no Brasil, a gente pensa muito em espécie nativa, né, por conta de degradação, então, tanto a parte de plantio de mudas e entendimento das espécies nativas e fortalecimento das espécies nativas locais, a gente também trabalha um pouco o conceito de iluminação, para que esse ambiente ele se permaneça convidativo para as espécies nativas. Então, claro, como a Lina falou, tem uma série de requisitos que a gente precisa atender, mas basicamente assim o nosso ponto forte aqui é entender essa questão de exclusão das espécies invasoras e fortalecimento das espécies nativas e constituição de um ambiente para que essa biodiversidade se fortaleça, né? Então, é um pouco do caminho que a gente segue aqui nos nossos sites sensíveis do Brasil também. Isso, esses dois pontos, esse tema e o tema de poluição luminosa, são dois temas onde a gente entende que é onde estamos hoje trabalhando mais forte, porque são os temas que, como a gente falou, a gente precisa combater, o tema de monitoramento das espécies, tudo isso a gente já tem bastante bem, a gente já vem fazendo há um tempo, então, tipo, meio que já acontece muito bem, mas esses dois temas são os temas onde a gente está fechando gaps, por exemplo. Alguns dos nossos aterros funcionam 24/7, dos nossos ecoparques, por exemplo, o Ecoparque São Paulo, ele está aberto 24/7, ele recebe muitos caminhões por dia de todos os resíduos gerados em São Paulo e na Grande São Paulo, então vocês podem imaginar a quantidade que a gente está recebendo. Então, a gente tem o tema de luminosidade, a gente tem uma série o tema de ruído, então tem muitas coisas que também precisam ser monitoradas e controladas, e ali onde estão os grandes pontos e os nossos grandes esforços hoje. E como eu falei, esses lugares tem esse novo foco, que era o que estávamos conversando, o foco na biodiversidade, mas eu só queria fazer um pouco aí, trazer alguns exemplos de por que a gente fala que são espaços autossustentáveis, porque a gente tenta olhar os modelos circulares. Então, por exemplo, temos nosso ecoparque de Peró, aqui perto de Sorocaba. Ele gera biogás, então a gente faz a captação do metano, com o qual a gente gera biogás, e esse biogás está hoje alimentando uma autoclave para fazer o tratamento dos resíduos perigosos da cidade de Sorocaba, dos resíduos de saúde. Então ali a gente não consome mais energia, a gente reduz nossa pegada de carbono e a gente está consumindo energia gerada dos resíduos. Então, esses são o tipo de coisas que a gente tenta pensar. Inclusive, a gente está tentando, e a gente fala de cultura de cuidado à biodiversidade e circularidade, porque a gente está tentando trazer muito a mentalidade nas pessoas que operam lá, em trazer soluções que podem ser soluções muito simples. Então, a gente está fazendo um concurso de biodiversidade por ano, onde a gente convida as pessoas a trazer ideias, mas ideias simples. Então, desde ideias que estão relacionadas com captação de água de chuva, sapiários, comedeiros de aves, coisas simples que possam ser feitas, mas com as que a gente consiga implementar e que sejam ideias das pessoas que estão ali. Então, a gente já hoje tem isso, tem água de chuvas, a gente está colocando alguns viveiros, uns locais onde a gente está fazendo geração de mudas, que elas vêm com compostagem dos resíduos orgânicos. Então, a gente está tentando gerar uma dinâmica ali interna, onde esse tema de circularidade, de clima, seja realmente uma coisa que a gente consiga ver desde coisas e projetos pequenos até coisas muito maiores, como geração de biometano, biogás, etc., que são os grandes projetos que a gente tem hoje nos ecoparques. E, bom, a gente quer comentar, então esse é um case, não sei se alguém tem alguma dúvida, pergunta. Talvez se tem uma parte, essa solução que vocês implementam nos ecoparques, ela gera algum tipo de crédito de carbono, ela tem algo adicional também que vocês possam usar no ponto de vista corporativo como umas compensações ou até como um negócio dentro da valorização desses créditos, para entender, para ter o link também com uma parte de mudanças climáticas. O crédito de carbono a gente tem realmente associados aí os LDLs, né? Então, a gente tem um volume grande ainda lá da época do Tratado de Kyoto, né? Então, os créditos agora associados ao Tratado de Paris, a gente está
esperando, mas tem, e claro, né, com a regulamentação agora do mercado de carbono, a gente espera também que realmente a gente possa entrar nessa comercialização. Mas hoje a gente tem, sim, créditos já ainda lá do produto. Legal. Sim, claro. Ainda para ter uma ideia da funcionalidade dos ecoparques, hoje os ecoparques de vocês, por exemplo, esse que você falou que tem aqui perto, né? Qual que é, em termos de cliente, qual que é a porcentagem de cliente privado e quantos são os clientes do saneamento básico público? Eu posso dizer, eu não tenho a porcentagem exata, mas com certeza o grande volume que a gente recebe é o de resíduos urbanos, né? Que no caso, os nossos clientes são as prefeituras. Então, as prefeituras levantam o tema da coleta domiciliar e ela chega até lá. Mas a gente também tem uma porcentagem importante de clientes grandes geradores, que a gente fala. Então, ali a gente está falando de comércio. E até algumas indústrias, mas vocês sabem que as indústrias têm todas as metas de aterro zero. Então, inclusive, que faz parte de outra solução que a gente tem, que é essa solução de TWM, que é Total Waste Management, onde a gente ajuda as indústrias a gerar e operar um planejamento total dos seus resíduos, até para conseguir essa meta de aterro zero. E, obviamente, essa tendência do mercado, ela teve uma influência também muito grande, deu um push muito bom a conseguir movimentar os ecoparques, porque a tendência é que tomara cada vez menos coisas cheguem no aterro sanitário, né? Então, a gente precisa ter outras tecnologias. Então, por exemplo, em Guarulhos, a gente inaugurou justamente esse mês uma central de triagem, onde a gente vai conseguir fazer combustível derivado de resíduos, provavelmente em grande medida dos grandes geradores e do comercial, porque é muito mais fácil. O resíduo urbano ele vem misturado tudo. Ali é muito difícil recuperar alguma coisa. Então, e nas quantidades nas que temos em São Paulo, é muito difícil tentar fazer uma triagem local que seja viável logística e financeiramente. Essa é a realidade. Mas funciona dessa forma. A maioria do que a gente recebe de resíduo urbano. Salvo alguns ecoparques que têm tecnologias para os hazardous wastes, né, os resíduos perigosos. Então, a gente está falando de incineração, a gente está falando de blendagem, aí a maior parte é a indústria, mas na maioria deles, o grande público é de recebimento de RSU mesmo. Temos 5 minutinhos que a gente quer apresentar um case industrial para vocês, que é o case da Braskem, que ele tem, tipo, 2 impactos. Um impacto em termos de clima, mas tem também umas atuações em termos de biodiversidade que vai junto. Então, basicamente, qual que era a necessidade da Braskem? Vocês sabem, a matriz elétrica do Brasil é muito boa, porque já é renovável, mas a Braskem, dentro do seu processo produtivo de PVC, precisava de vapor, energia térmica. E ali eles não estavam conseguindo, essa energia térmica era gerada através do gás natural, combustível fóssil. Então, qual alternativa tem? Então, a gente desenvolveu com eles por vários anos um projeto para fazer a substituição desse vapor por vapor gerado através de biomassa. Entendendo também que Alagoas é um estado que tem umas características importantes e umas vantagens muito grandes em termos de biomassa. Uma árvore que no outro local cresce em 7 anos, em Alagoas cresce em 4,5 ou 5 anos. Então, tem umas características que fazem que a biomassa seja uma boa opção para fazer. Então, a gente desenvolveu o projeto com eles, basicamente com 2 grandes responsabilidades. Primeiro, toda a parte industrial, onde a gente tinha que construir toda a usina de geração de vapor, de biomassa, e depois fazer a operação. A gente vai operar isso por 20 anos, então é um projeto de 22 anos, basicamente, para fornecer a Braskem esse vapor sustentável que vai entrar a reduzir as emissões deles. A gente está conseguindo reduzir 150 mil toneladas de emissões da Braskem graças a esse projeto aqui. E além disso, a gente tinha também, então, tem a responsabilidade de tudo que é a gestão da biomassa, né? A gestão desde a parte de ter a disponibilidade da biomassa, ter a madeira do eucalipto, até todo o tratamento que a gente tem que ter para alimentar as caldeiras e gerar o vapor.
Então, é um projeto muito grande, um projeto muito ambicioso, muito interessante. Como eu falei, para a Braskem é um projeto muito importante em termos da sua jornada de descarbonização. Para nós, muito importante porque contribui a que nós chamamos de escopo 4, que a Joyce falou. Então, hoje, na América Latina, é provavelmente o projeto industrial que contribui mais nessa meta de descarbonização dos nossos clientes. Mas também traz alguns termos de alguns desafios em termos de biodiversidade por ter a gestão da biomassa. Então, esse é o site que a gente chama do nosso site voluntário. Por quê? Porque a gente entende que toda a gestão da biomassa, ela tem uns riscos e tem algumas coisas que a gente precisa controlar, desde o tema de traçabilidade da madeira, que é muito importante, mas também o quanto isso está gerando um impacto, as coisas que isso pode ter em termos de biodiversidade na região, que é uma preocupação importante. Então, nós entendemos que esse é o site que a gente entende, que a gente faz como voluntário, e a gente também faz um monitoramento um pouco mais forte, a gente faz algumas atividades ali que são diferentes a qualquer site. E, basicamente, o que a gente conseguiu foi desenvolver ao redor desse projeto várias linhas de ações socioambientais, que, obviamente, o projeto começou a operação há um ano, exatamente no 14 de novembro do ano passado começou a operar. Então, obviamente, muitas delas estão em desenvolvimento, mas que mostram o que falávamos, né? Como a gente consegue pensar, mesmo que uma operação do cliente, o que é uma coisa para o cliente, que as toneladas não vão ser contadas para mim, na minha conta, mas que vão entrar na conta do cliente, mas como que eu consigo pensar realmente de forma integrada e oferecer para o cliente uma solução que tem vários componentes. Então, a gente tem e desenvolveu vários projetos, mais ou menos 11 projetos paralelos ou complementares, para garantir que toda a linha tenha uma boa performance socioambiental também. Dentro do tema de energia, obviamente, todo o tema de mitigação de impactos, de compensações, tudo que a gente tem que fazer, que é o mínimo, né? A gente quase que não deveria nem falar disso, porque é um pouco óbvio, mas, obviamente, está sendo feito. Todo o tema, a gente está tentando trazer, além do eucalipto, também resíduos, por exemplo, das podas das árvores, outro tipo de resíduos para começar a fazer um mix. E tomara que cada vez a gente precise menos biomassa, mas a gente está começando a fazer mix, a fazer P&D com alguns outros tipos de resíduos para ver o que dá para fazer para gerar o calor. E todo o tema de monitoramento, obviamente, de emissões ali está na parte de geração de energia. No que tange as florestas, a gente está começando com muitas florestas no início do ano, porque, obviamente, precisávamos madeira pronta de terceiros, mas a gente está cada vez, ao longo dos 20 anos, cada vez vamos ir assumindo um pouco mais dessa gestão florestal, que não é o core da Veolia, não é? A gente não faz 100% isso, então, mas a gente conseguiu estabelecer e trazer uns padrões importantes de boas práticas, tanto para os terceirizados quanto para a gente, levando e entendendo como precisa ser essa produção de madeira. A gente está fazendo umas pesquisas junto com o Instituto de Proteção da Mata Atlântica, de entender como as florestas de eucalipto podem ajudar a cuidar da biodiversidade local em termos de passagens ou corredores de passagens de flora e fauna, como a gente pode utilizar eles e fazer para que eles ajudem na proteção de zonas isoladas de Mata Atlântica, porque você tem um terreno muito grande na Alagoas, infelizmente já tem muito desmatamento de anos, porque era um estado que tinha muita cana. Então, obviamente, o primeiro é garantir que nada esteja sendo, que a gente só esteja usando terrenos onde seja substituição de cultura, mas não terrenos novos. Mas, além disso, como que esses pedaços de Mata Atlântica que ficaram isolados e que, por exemplo, eles também têm uma degradação muito grande pelo vento para a erosão. Então, como que a gente consegue, através do eucalipto, fazer proteções para essas zonas mais isoladas, ou como a gente consegue fazer corredores para que a fauna consiga passar entre um pedaço de Mata Atlântica e outro que estão soltos, que se hoje eles passam por ali vão ser
Na cana, por exemplo, a gente estava vendo um impacto muito grande na fauna, etc. Então, a gente está com alguns estudos desse tipo, estudos de silvopastoril, muitas coisas que são para entender como fazer melhor a parte também da cultura de eucalipto num lugar que não tinha isso, né? A cana, basicamente, Alagoas era um estado de cana. Então, a gente está introduzindo uma nova atividade produtiva, então a gente quer estabelecer ela no estado com os parâmetros muito altos e garantindo a proteção da biodiversidade. E outras atividades relacionadas também à educação ambiental, à sensibilização, etc., que a gente está fazendo ali, reflorestamento de alguns outros espaços junto com a Braskem, justamente que eu não sou cliente. É isso, né? Acho que aí me empolguei. E a gente também tem um apoio, acho que vale só colocar, né, de um projeto que chama Pescadores de Mel, que eram pescadores que na temporada de baixa, né, tem um nome, né, quando eles não pescam, esqueci, acho que ele fez. Tem um nome, esqueci. Enfim, mas eles são treinados na prática de apicultura, então eles podem trabalhar com abelhas, e aí eles conseguem ter essa sensibilização para preservação do bioma local que fornece, né, a matéria-prima para a produção de abelhas. Então, toda a parte ali de preservação do bioma local dos como é que se fala ali, não são pântanos, são as áreas de mangue, tudo, eles têm um impacto bem significativo esse projeto, porque ele é essencial. Em Alagoas tem exatamente um componente de um mel e de um própolis, que só tem lá, é um gerador de origem, eles conseguem rastreabilizar, só gera esse mel e esse própolis lá. Então, realmente, isso traz um benefício financeiro para eles, e aí a gente tem um impacto, porque isso era degradado antes, então esse projeto também fomenta a proteção desse bioma local, e ainda gera a gente tem ali a geração de renda das comunidades do entorno. Então, é bem interessante esse projeto lá, esse programa. E é isso um pouco que a gente queria compartilhar com você. A gente se empolga muito. Mas não sei se tem alguma outra dúvida ou pergunta. Eu acho que esses dois cases deram para entender como que a gente faz desde o negócio, e também desde o tema de mitigação também, que são basicamente as duas grandes frentes de atuação em termos de clima e biodiversidade. Muito obrigado, Lina. Obrigado, Jorge. Gente, agradeço. Vou voltar a compartilhar a tela. Sim, eu não sei como sai. Lá em cima, stop share. Pronto, eu vou fazer agora. Compartilhamento. Estou. Eu saí? Deixa eu entregar aqui o computador e você pode mudar de slide aqui embaixo, tá bem? Por favor, Jean-Pierre, obrigado. Muito obrigado. Bom dia de novo. Parabéns. Um prazer de ver uma multinacional francesa tomar tanto cuidado do nosso dia a dia, né? Porque vocês fazem parte realmente de tudo que a gente consome, né, no dia a dia. Então, parabéns, é fantástico. Então, muitas coisas foram ditas, né? Então não vou tentar, eu tinha uma apresentação, mas vou tentar de resumir um pouco nossos objetivos e como a Canopé enxerga, na verdade, sua atuação, digamos, nesse contexto global de biodiversidade, de clima, de descarbonização, etc. Então, o projeto inicial nosso foi desenvolvido para justamente trazer nossa pedra a um assunto que, alguns anos atrás, eu diria um pouco antes da pandemia, não tinha tanta força que depois da pandemia. Então, alguns empresários resolveram desenvolver a Canopé para poder justamente se preocupar não somente com a parte de biodiversidade, mas principalmente também para as comunidades. A gente viu na Amazônia, principalmente, um monte de comunidades que estava saindo por não ter oportunidade, o que estava fazendo besteira por não ter outros meios de vida. Então, eu acho que justamente conscientizar essas pessoas sobre a importância
a riqueza na qual eles estão morando era um dos objetivos, é um objetivo principal da Canopé. Então, em termos de bom senso, quando nós descobrimos como funciona, você tem algumas coisas, a biodiversidade hoje, para nós, que era uma das pedras fundamentais de nossos projetos, é alguma coisa que não é valorizada. Então, a gente tem projeto, por exemplo, em termos de crédito de carbono, de rede, etc., que vão poder gerar recursos, protegendo, as áreas, mas uma área, dependendo de suas características, não vai gerar nenhum recurso, sendo que é uma proteção da biodiversidade fantástica. Um dos casos que nós tivemos alguns anos atrás foi uma das fazendas perto de Ilhéus, que é uma fazenda da Michelin, que era antigamente usada como um laboratório de seringueira. E uma parte dessa fazenda foi, na verdade, tombada em 77. Desde 77, nada pôde ser feito, não pôde ser vendido, não pôde entrar, etc. Tem uma pessoa que entra nessa mata, e que é um biólogo americano e que já fez mais de 1.500 matérias sobre descobertas feitas nessa mata que é intocável faz mais de quase 50 anos. Né? E a gente percebe que a Michelin não recebe absolutamente nada por preservar essa área, não recebe absolutamente nada por enquanto, por isso. Então, você tem a parte cênica, a beleza os vizinhos passaram a motosserra, você tem como uma mata preservada, então é por isso que representa milhões, centenas de milhões de madeira, na verdade, né? E que de repente ele se sente penalizado. Então você tem a parte hídrica, a parte da biodiversidade, e a gente achou que realmente isso era uma coisa que não fazia sentido. Se a gente quer um futuro melhor, eu estou saindo da parte da descarbonização, de todos esses aspectos climáticos, mas se a gente quer um futuro melhor, a primeira coisa a ser feita é já não somente preservar o que sobra, mas tentar de reconstruir o que foi destruído. É isso em condições, se possível, mais parecidas às que como originais. E hoje a Canopé desenvolve, justamente, tenta de preservar, ou nós temos algumas algo como 60, 70 mil hectares, como no Acre, principalmente no estado do Acre, e já estudamos quase 2,5 milhões de hectares, para ver onde poderia ser implementados projetos que possam gerar serviços como crédito de carbono, mas principalmente que poderiam gerar serviços ecossistêmicos, ou seja, realmente fazer uma preservação. Quando a gente fala de água, vocês estão muito bem entendidos nisso, a qualidade da água na Amazônia é uma catástrofe. Então, isso são coisas que, seria bom ter de monitorar, de ver e de tentar justamente de desenvolver atividades que possam diminuir essas coisas. Então, o que nós fazemos? A gente tenta de preserva, na verdade, porque a gente coloca atividade que vão diminuir as agressões que são feitas nessas áreas, do fato de ter justamente atividade. E também a gente percebeu que tem um movimento que é relativamente recente, que tem muitos jovens formados, que lá como do Acre, como do Amazonas, que estava saindo dessas regiões para vir para cá, e que agora começa a desenvolver uma atividade. Então, a gente também nos incentivamos como esses grupos, e, por exemplo, tem um grupo que se chama Agro com Elas, grupo de engenheiras agrônomas, que desenvolve projeto agropecuário lá no Acre. E isso foi fantástico, porque eles venceram muitas barreiras. O fato de ser mulher no mundo do agronegócio não é fácil, e realmente a sensibilidade que eles têm, permitem realmente ter resultados excepcionais em muito pouco tempo. Então, isso cria uma dinâmica. Então, nós somos uma empresa recente, relativamente pequena, mas que tem justamente como objetivo de colocar, vamos dizer, sementes laboratórios que vão permitir justamente de criar e mudar essa dinâmica.
e, principalmente, também ser o elo entre esse mundo, do Amazon, e o mundo, dos negócios, o mundo internacional. Então, a partir daí, a gente viu, então, eu passei algumas... isso vou passar, bom, era a contextualização, de nossa situação hoje. Então, e voltando aos aspectos que foram tocados na apresentação de vocês, a gente percebe, por exemplo, que hoje nós estamos prontos a pagar, as empresas estão prontas a pagar por coisas que a natureza faz de graça. Isso a gente percebe, por exemplo, bom, na Califórnia, a cultura de amêndoas está sujeita à importação de colmeia, porque não tem mais agora abelha suficiente para polinizar, e isso custa centenas de milhões de dólares para trazer essas colmeias no momento da polinização para depois tirá-las, sabendo que antigamente tudo isso era uma coisa que era de graça. Então, todos esses impactos, isso é entre outros. A maioria dos remédios hoje vem da fauna ou da flora. Então, isso a gente tem que proteger. Tem hoje espécies na Amazônia que pode ser a solução a problema cardiovascular, a problema de doença, e que hoje, talvez essas espécies podem desaparecer, se que a gente possa justamente analisá-las. Então, tudo isso, eu acho que hoje teria que ter uma conscientização que está começando a aparecer, mas que é relativamente recente, sobre realmente o fato de preservar a biodiversidade muito mais que de gerar crédito de carbono de uma forma industrial. E isso impacta sobre também como isso vai financiar, porque, como a gente sabe, o nervo da guerra é o dinheiro. Se tem recursos que podem justamente justificar a presença de pessoas a fazer o bem, então isso vai ser feito. Se não tem esses recursos, infelizmente, vai ser muito mais complicado de conscientizar as pessoas. Então, nós temos hoje também a possibilidade, descobrimos que as populações locais têm um conhecimento que não é sempre muito conceituado, mas que tem um conhecimento excepcional sobre algumas coisas, principalmente, bom, a famosa abelha sem ferrão, tem como alguns tribos que tem um conhecimento, onde mesmo a parte dos corpos, os nomes da parte dos corpos da abelha, é uma coisa muito mais detalhada que os científicos nossos aqui fizeram. Então, isso demonstra que realmente a gente tem que se apropriar, tem que incorporar essa cultura e poder justamente criar banco de dados que vão permitir, justamente, e lá a gente volta justamente a dados, né? Sem dados a gente hoje não tem nada, então, que permitiriam justamente de poder divulgar com mais perfeição todo esse conhecimento. Estou fazendo uma parêntese aqui, mas isso foi realmente debate, né? Muito importante lá em Cali, né? Inclusive um dos avanços para que também haja, nesse caso de conhecimento muito forte, né? De culturas locais, já indígena ou não, né? De ter também mecanismo para remunerar essas pessoas, que isso não fica só algo que é passado, transmitido e eles ficam nas mesmas condições depois e outros depois entram, né? Assim, fazendo todo um sistema de remuneração em cima e não sobrar nada para elas. Entendendo isso. E lá, por exemplo, como hoje está sendo questionado, por exemplo, a viabilidade dos projetos RED, em termos de quando a gente tem sobre a ótica do crédito de carbono. São projetos que têm uma perenidade complicada, a fiscalizar, etc. Mas, na verdade, quando a gente percebe, é isso que é nossa base. Então, como isso, eu acho que realmente a gente tem que tentar desenvolver metodologia que inclui a parte da biomassa
da preservação da biomassa e, principalmente, depois, valorar tudo o que é protegido dentro dessa biomassa, porque realmente tem coisas que são totalmente excepcional. Tá? Então, hoje nós temos 3 projetos. Né? O primeiro projeto chama Yushibu, que é um projeto de aproximadamente 18 mil hectares. Yushibu 2, que é um projeto total de aproximadamente 5 mil hectares. Desculpa, 14 mil hectares, e Itiauá, um projeto de 5 mil hectares, que protegeu. Então, isso, nós, voltando também à parte de transferência, de transparência e de traçabilidade, fomos uma da primeira empresa a implementar o sistema de geolocalização dos créditos de carbono emitidos nos projetos e também da tokenização de todos os créditos de carbono emitidos. Isso permite de ter uma transparência, de ter uma publicidade e de permitir aos clientes, onde estejam no mundo, de onde poder justamente acompanhar através de uma plataforma que nós chamamos de plataforma Floresta Digital, de ver anos após anos todos os layers das imagens de altíssima definição, seja de satélite, seja de drone, e vão permitir de ver se a área que eles compraram ainda está sendo protegida, anos após anos. Então, isso dá também uma grande confiança. Também, esses projetos REG, na verdade, eles servem como, parte da área serve a proteger o coração da floresta. Então, desenvolvemos também um projeto dentro do coração da floresta, que justamente a gente desenvolve crédito de preservação. Ou seja, os clientes, além de poder adquirir crédito de carbono para suas necessidades, eles podem também, de uma maneira totalmente também voluntária, também, vão poder alugar áreas que vão permitir de desenvolver projeto específico de monitoramento da biomassa, da biodiversidade. Então, através de alarme sonoro, alarme fotográfica, pesquisa em campo, análise de água, enfim, etc., etc. Então, basicamente, bom, isso como são as áreas são enormes, né? Também somos parceiros da Universidade Federal de Viçosa, todo o nosso time técnico da Canopé fica lá em Viçosa. A gente desenvolveu um projeto com a UFV, justamente de um plantio que foi o primeiro plantio a poder justamente medir desde o dia zero como é o crescimento e qual é a absorção de CO2 de um plantio a partir do dia zero. Estamos chegando agora no 3º ano, né? E está começando a gerar pesquisas bastante interessantes. Essas espécies que foram plantadas também foram modificadas, sofreram uma melhoria genética para justamente poder ser analisada e ser usada para o replantear em outras áreas. Então, o ciclo no qual nós trabalhamos é muito simples. Bom, temos os proprietários das fazendas. Então, tem muito uma realidade brasileira, ou seja, você tem gente que são muito ricos em patrimônio e, na verdade, que nem consegue comer no final do mês, apesar de ter dezenas de milhares de hectares. Por quê? Porque é muito difícil de manter uma floresta. Hoje, a responsabilidade de uma floresta de 10 mil, 15 mil hectares para monitorar é muito complicado. E essas pessoas não podem sofrer depois as multas ambientais, e uma multa ambiental são cifras astronômicas rapidamente, então pode perder tudo, deixa de pagar um imposto, etc. Então, o que nós estamos trazendo? Estamos trazendo soluções, seja como se essas pessoas estão com algumas limitações para uma boa parte. Então, nós estamos resolvendo todos esses problemas, que seja problema trabalhista, fiscais, ambientais, para poder justamente iniciar um projeto que seja feito dentro dos padrões mais rigorosos de certificação.
Então, Jean-Pierre, de quanto tempo para poder resolver toda essa situação, para poder partir? Né? Cada caso é um caso, eu diria, pode demorar 12, 14 meses, 15 meses, porque para justamente montar um projeto que seja realmente robusto sobre todos os aspectos, bom, a gente percebeu, todo mundo acompanhou na imprensa, os acontecimentos dos últimos 2 anos sobre alguns projetos maravilhosos de crédito de carbono, que na verdade não eram aquela coisa toda. Então, isso também criou uma desconfiança, e essa desconfiança cria novas barreiras e novos tipos de informação. Então, por exemplo, quando tem algum sistema de metodologia que vem de fora, a realidade brasileira nem sempre foi tomada em conta. Então, por exemplo, a gente vê alguns projetos que foram questionados por principalmente 3 tipos de problemas. A primeira coisa é o compliance do proprietário. Ninguém se preocupa muito com o proprietário, mas o proprietário, dentro da nossa realidade brasileira, a maioria dos proprietários pode ser bandido na parte do norte. Ou gente que adquiriram bens para como traficante, e coloca uma testa de ferro como responsável da fazenda. Mas um dia ou outro isso pode aparecer. Então, investir milhões para desenvolver um projeto de 30 anos, sabendo que teu parceiro não é tão confiável assim, é uma coisa também. Não é dúvida. Exatamente. E isso, para as certificadoras como internacionais, alguns anos atrás, não era alguma coisa que era prioritária. Então, o compliance de quem é o proprietário é importante. Depois tem o compliance da terra, porque não basta somente apresentar uma matrícula. Então, você tem que, justamente, garimpar, ir em cartório, que já queimaram 3 vezes, então tem que tentar recriar toda essa cadeia da matrícula, para saber se realmente uma terra que é confiável para montar e investir. Então, tudo isso, os proprietários, geralmente, eles não têm toda essa documentação. Então, nós ajudamos. Então, a gente considera também isso como um aspecto social da Canopé, de ajudar, a recriar um cadastro limpo, dessas propriedades. Depois que o proprietário está nessas condições, ele vai ficar, justamente, parceiro da Canopé sobre o projeto que vai ser desenvolvido. Todos os investimentos sendo feitos por nós, ele vai ser um dos sócios definitivo sobre esse projeto. Como são projetos de 25, 30 anos, então, justamente, tudo tem que ser feito de uma maneira completamente transparente e também desenvolvemos uma plataforma onde o próprio proprietário, sem pedir a licença à Canopé, acessa toda a documentação, toda a movimentação que é feita pelo projeto do qual ele é sócio. Então, isso também cria uma transparência, uma confiança com esses proprietários. A partir daí, uma coisa importante, como eu falei, era o fato de ter o impacto social. Então, já temos acordos que vão além, das obrigações da certificadora de investimento em projetos sociais, e ações sociais. Como eu falei, o fato de ajudar uma empresa a obter algum certificado da Anvisa, por exemplo, é uma participação administrativa que tem um impacto depois benéfico para as pessoas. Pode ser, como sobre uma escola, pode ser sobre como uma prefeitura que tem um problema que nós podemos resolver. Então, seja, não é sempre as comunidades que vivem dentro do projeto, porque de vez em quando não tem a população suficiente para absorver os recursos que a gente pode despejar. Então, a gente criou um ecossistema Canopé com cooperativa, por exemplo, empresa com o Sebrae, a gente tem uma parceria muito boa com o Sebrae, com o Senai, que vão permitir justamente de
dinamizar, disons, a economia da região e de ver como podemos ajudar, por exemplo, sobre castanhas, sobre açaí, sobre etc. E hoje, os projetos de reflorestamento que nós temos, um projeto de reflorestamento misto, vamos dizer, seja árvores nativas com árvores frutíferas, para justamente poder criar uma economia como local que vai facilitar as coisas. Então, tudo isso, sem um ciclo que, na verdade, é longo, né? Eu diria, hoje, eu estou aguardando ter um pai ansioso do primeiro filho, enfin, vai ser o segundo, deveria nascer hoje, digamos, a certificação de de nossos projetos. Então, como são coisas de 2 anos de trabalho intenso, então como é sempre um momento de emoção. Então, eu espero que hoje ou amanhã, digamos, eu seja pai de mais um projeto. Então, com isso a gente já... Então, por exemplo, isso são como de nossas ações, né, com a Coopear, que é também ao nível do cacau. Né? O cacau está voltando para a Amazônia com força total. O cacau vai ser uma das coisas, as mais complicadas para ter daqui 15 ou 20 anos, se não tem algumas providências tomadas. Né? Então, realmente, a Amazônia, que a fruta venderá, teria que voltar lá de uma maneira muito mais como industrial, eu diria. Quando a gente fala de Red Plus, a gente está falando do apoio de todas essas ações locais, né? Isso. O incentivo. Tá. O que acontece, por exemplo, nós temos 3 projetos que ficam perto de Sena Madureira. Uhum. Então, nessa região tem pouca gente, na verdade, para fazer ações de impacto. Uhum. Então, a gente vai mesmo na Amazônia, seja que do outro lado do estado, e lá a gente tem justamente algumas ações com gente que são muito bem estruturadas, muito profissionais. A gente descobriu coisas que a gente não tem noção, da seriedade das pessoas, da implicação, do envolvimento dessas pessoas. E, de vez em quando, como eu falei, não é sempre dinheiro que busca. E realmente são apoios sobre capacitação, sobre ajuda administrativa, mudar alguma coisa em Brasília para facilitar alguma coisa, etc. Eles não têm muito condição de fazer esse tipo de coisa. Né? Mas nós somos, nós não somos uma ONG. Uhum. Nosso papel não é de financiar a fundo perdido, ou seja, é de ser o gatilho ou ajudar a resolver problemas ou assuntos, né, dentro desse contexto de geração de riqueza local. Nesse sentido, pode perguntar? Pode. Nesse sentido, quando você faz esse projeto, é possível a gente falar, estimar ROI? Eles têm retorno? Você consegue estimar um ROI de um projeto desse? Sim, porque justamente, então, quando nós fazemos o monitoramento do projeto como todo, você tem vários níveis de monitoramento. Você tem a parte, vamos dizer, ambiental, seja da biomassa, o que está acontecendo com o projeto. A parte social, seja, você tira uma fotografia o dia 0 que você monta aqui o projeto, e depois, ano após ano, você vai acompanhar justamente a evolução dessa comunidade. Então, se a gente identificou, por exemplo, algum tipo de assunto, pode ser saneamento, por exemplo, então a gente vai ver em quanto tempo conseguimos resolver ou pelo menos diminuir esse problema. Então, isso é um monitoramento no prazo do projeto. Seja 25 anos, 30 anos de monitoramento, né, para poder justamente depois mostrar que nosso impacto foi positivo, não somente ambientalmente, mas socialmente falando. Então, isso é bom, já nos abordamos, né, como isso, mas uma das coisas, por exemplo, que são ações, né, sempre simples, de vez em quando, por exemplo, nós desenvolvemos um programa com bombeiros para mostrar às comunidades e treinar
as comunidades a vigiar as áreas. Então, são coisas que, na verdade, é muito simples de fazer e isso traz um benefício realmente óbvio para essas pessoas. Bom. Então, sobre hoje, como nós estamos falando, a Canopy não é uma empresa de crédito de carbono, é uma empresa de projeto socioambiental que se financia depois com a venda de crédito de carbono. E hoje, já faz algum tempo, nós estamos desenvolvendo justamente uma metodologia para poder valorar os serviços ecossistêmicos. Então, a Ser Carbono, que é uma certificadora de reconhecimento mundial, que é de origem colombiana, porque o mercado colombiano foi um dos primeiros a ser estruturado. Então, a Ser Carbono ia ser a certificadora nacional. Então, elas têm várias características interessantes para nós, para o Brasil, que é a realidade é a mesma floresta. Então, a gente não tem problema de cálculo sobre justamente como a gente estava falando, em função das regiões aqui, a gente não pode comparar a madeira na Sibéria, né, e alguns cálculos iniciais de metodologia faziam uma certa confusão a respeito. Né. O fato, por exemplo, de ter esses problemas de terra, também, esses problemas de proprietário, então, são realidades bem similares. Então, isso como foi muito bom. Então, a gente espera que saia logo uma metodologia que vai permitir realmente de entrar fundo nisso e poder ter depois o financiamento disso, porque mesmo quando a gente inclui parcerias, Embrapa, todas as instituições, e o Brasil tem muitas instituições extremamente competentes sobre vários aspectos, mas ao momento tem que pagar, né? Tem que bancar para que tudo isso funcione. Então, realmente, a gente está aguardando com muita ansiedade alguma coisa muito mais voltada sobre o tema de hoje, que é realmente biodiversidade, para poder financiar e fazer estudos fantásticos nessas regiões. Bom, depois, para final, então, justamente uma das coisas, como eu falei, que é um dos outros aspectos, é fazer o elo entre toda essa realidade dos projetos com as empresas brasileiras de meio porte, pequeno meio porte, porque as empresas de grande porte já têm, vocês comprovaram isso, tem todas as estruturas. Então, a gente tenta de criar uma dinamização, uma dinâmica positiva e mostrar que todo mundo pode participar à sua escala, sem também entrar na parte de terrorismo ecológico, dizendo que todo mundo tem que comprar crédito de carbono, porque senão a gente morre. Mas a gente tem um bom senso, sempre tem que prevalecer. É verdade que hoje a gente ajuda a empresa através dos inventários de emissão a reduzir de uma maneira, a se conscientizar sobre reduções que eles nem percebiam, e que no decorrer do tempo eles faz uma diferença, mesmo financeira. Então, isso, eu vou pagar uma consultoria para fazer um inventário de X, mas, na verdade, em 2 anos, esse X é completamente compensado pelas ações que pode ser tomada. Então, isso cria uma dinâmica, e como nós estamos ainda no mercado voluntário, realmente, como eu falei, o bom senso tem que prevalecer. Muito obrigado. Obrigado, Jean-Pierre. Obrigada. Muito interessante também, muito interessante. Obrigado. Bom, e no final de nossa sessão, nessa última sessão do ano, tá? Não sei se tem ainda uma pergunta, mas se não, também vejo que a gente pode talvez tomar um café depois para finalizar e perguntar. Para encerrar, para as pessoas que estão online,
Eu queria agradecer imensamente a Veolia por nos receber, Jean-Pierre, Lina, pelas palestras, né? E a Câmara de Comércio, né? Para nos proporcionar, mais uma vez, todo esse apoio, toda essa capacidade de organização, tá bom? Então, muito obrigado também a todos os participantes que fizeram esse ano melhor e que nos ajudam. Enfim, vocês ajudaram, né, a trazer pautas, agendas, questionamentos. Então, acho que é muito, muito gostoso encerrar com essa sessão. E nós vamos trabalhar para propor uma agenda 2025 que esteja adequada também à agenda de sustentabilidade global, local, à agenda de bioeconomia, né, que é a nossa temática principal. É isso. Tenham ótimas festas de fim de ano e um bom rush final para encerrar esse ano muito bem. Obrigado. Tchau, tchau. Perfeito.